Mamães que inspiram, aquele quadro maravilhoso que a gente traz mulheres que inspiram na maternidade, que na minha opinião é um dos melhores setores para você ser uma inspiração, né? E hoje eu trouxe a Márcia para conversar comigo, tudo bom, Márcia? Tudo bom, prazer estar aqui, o programa que eu sou fã. Imagina, que delícia, né? Eu falei, essa inspiração na maternidade é excelente, né? Nossa, lisonjeada. Que a gente tava até aqui nos bastidores conversando da correria do dia a dia, né? Gente, a gente tem que se virar. Que é a gente ser mãe, ser empresária, ser, enfim. E a gente só descobre quando é mãe. Mas faz parte também, acho, Faz né? parte, é gostoso. A gente mostra que a gente é porreta, mas que a gente é forte, né? A gente é única. E Márcia, conta sobre a sua maternidade. Vamos falar de você, então. Como é que foi a maternidade pra você? Foi sempre uma coisa muito desejada? Não, você sabe que eu sempre brinco, mas falando sério. O Alexandre foi a primeira criança que eu peguei no colo. De primeira mesmo? De primeira, eu tinha um sonho de ser mãe, mas eu não tinha aquele espírito maternal, né? Então, assim, eu tive o Alexandre, ele foi a primeira criança que eu peguei no colo e me descobri uma mãe naquele momento. É aquela mágica da vida, né? Você se descobre mãe. Você pode saber tudo na teoria, você pode achar que você é, mas é só a partir do momento que você pega o seu filho no colo que você descobre o teu poder e do que você é capaz. E ele foi planejado? Ele foi super planejado, a Laura mais ainda, que foi a fertilização, tem isso que eu ia comentar com você, porque eu acompanhei a Laura, né, no seu Instagram, a história, como é que foi. O Alexandre foi tudo, foi natural ou também teve intervenções? Então, isso é o maior questionamento que eu recebo sempre, porque a Laura, ela já nasceu nesse auge do Instagram. O Alexandre não, que ele já vai fazer 8 anos. Então, assim, todo mundo conhece a história da Laura, mas o Alexandre foi natural, mas demorou 1 ano pra gente ter o Alexandre, mas a gente não desconfiou de nada. Já com a Laura, a gente queria logo ter, na sequência do Alexandre, o segundo filho, e não veio. Foi passando os anos e a gente pensou, opa, tem alguma coisa errada. Então a gente foi procurar ajuda, depois de alguns exames a gente descobriu que o problema não era eu, para mim estava tudo 100%, mas a gente descobriu que existia uma baixa produção de espermatozoides viáveis. E a gente também descobriu que isso é uma coisa muito comum. E que um espermograma normal a pessoa descobre. Exato, e assim, poucas pessoas imaginam isso, né? Porque sempre o problema está ligado à mulher, né? A primeira coisa é para a mulher. E a gente descobriu que não, que na verdade era uma coisa que estava impossibilitando uma gravidez. E a única forma de ter um filho, então, seria com uma fertilização in vitro. Primeiro foi um susto, né? Porque a gente não conhecia o processo e daí dá aquele baque da infertilidade. E o doutor explicou que não era uma sentença de fim de sonho, né? Que a gente poderia fazer uma coleta dos espermatozoides suficientes para fazer a fertilização de cada óvulo retirado de mim. Então, assim, a gente fez todo esse estudo, todo o cronograma da fertilização. Eu usei hormônios para fazer toda aquela indução. A primeira tentativa nossa, eu estava já com 35 para 36 anos. O doutor falou que comigo estava tudo ótimo, então as possibilidades seriam grandes, né, de dar tudo certo. Coletei os meus óvulos, os espermatozoides e foram feitos os embriões, então, in vitro. Só que da primeira tentativa foram colocados os 2 embriões e não vingou, não deu. Então foi muito frustrante. Imagina. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, é desgastante demais. Tanto fisicamente e principalmente o emocional, que fica destruído. Então eu fiquei 1 ano sem querer mais, sabe? Eu pensei, não é pra mim, não sirvo pra isso, é um desgaste muito grande. E o marido ficou naquela insistência do segundo filho, falando, você já vai fazer 37 anos, é agora o momento, depois não dá mais. E eu pensei, eu vou me arrepender futuramente. Então, fui de novo. Tava tudo prontinho daí, né? Era só então tive que fazer tudo de novo. Porque o meu agravante, o nosso agravante, foi que de todos os embriões que a gente fez na primeira tentativa, só 2 vingaram. Foram os 2 que você colocou? Que foram os 2 que eu coloquei que não deu gestação, né? Eles desenvolveram in vitro, mas no útero eles pararam de desenvolver. Então eu tive que fazer tudo de novo. Até por isso que você demorou então, né? Porque daí, que preguiça, né? Não, preguiça, desgaste e tal. É muito hormônio. Eu brinco assim, que quando a gente entra nesse processo da fertilização in vitro, você entra numa TPM alucinada por uns 4 meses, a fio. Sabe, de vontade de comer doce, de ficar o humor assim, o tempo todo oscilando no bom e no mal. Você fica doida durante assim uns 4 meses. Então a gente fez todo o processo de novo e deu de novo só 2 embriões. Aí a gente ficou naquela, a gente coloca os 2 ou, né? Um por vez. Daí o doutor mesmo falou, como os 2 são ótimos, coloca um.
se não der, coloca o outro. Pra frustração não ser tão grande, né? Exato, e deu. Tá aí a Laura. Até na primeira. Era pra ser. Tá aí. É, que delícia. Tá aí a nossa princesa. Eu acredito que você deve inspirar muitas mães que a gente vê que hoje a maternidade é mais tardia. Tanto o problema quanto na mulher quanto o homem até serve de alerta, né? Sim. Porque eu lembro que quando a gente foi pensar em engravidar, eu e meu marido, os dois foram fazer exame. Eu e meu marido. Ai, que legal. Então, muito assim, bom. O meu marido fez os exames e eu fiz os exames. Ele estava ok, eu estava ok e a gente começou a tentar engravidar. Então, assim, a gente já teve essa conduta por quê? Por ver amigos sofrendo com isso. Entendeu? Então, assim, é um alerta que a gente pode até deixar para os casais, né? Não custa, são exames fáceis, rápidos, né? E que já te pouparia de bons anos sofrendo com isso, né? Exato. Até o doutor comentou para nós que o ideal de quem não faz o correto, o que vocês fizeram é o correto, né? Mas quem não fez isso, o ideal é, a partir de 6 meses de tentativas e não deu nenhuma gravidez, mesmo que tenha tido um aborto, enfim, nada, procurar uma investigação, né? Aí existem várias causas que eu também só descobri depois, que eu não fazia a menor ideia. Tanto que no primeiro momento, quando não veio essa segunda gravidez, eu pensei que o problema era comigo. Assim, logo, eu pensei assim, tô ovulando pouco, tô com algum problema hormonal. Eu fui cega achando que era comigo. E depois que você começa a conversar com os médicos, daí você já... Aí no próprio Instagram, ele te possibilita você encontrar várias pessoas que sofrem da mesma... Isso, então assim, eu conversei com N pessoas e cada uma traz um problema diferente. Então você vê que, infelizmente, tem várias causas para infertilidade. Existe até sem causa aparente, né? Exato, tanto que o meu marido não tem causa. Ele fez toda uma investigação e até hoje a gente tá sem causa. Mas enfim, para tudo tem uma solução. Eu sempre falo assim, não, calma, respira, vai. Respira e não pira e vai. E quando que a internet entrou na sua vida? E a vida da maternidade, né? Que a gente acompanha lá toda a sua história. Então, a internet de uma forma totalmente orgânica. Eu não procurei isso, eu só mostrava a minha vida de uma forma não rotineira também. Era quando dava, postava uma coisa interessante e tal. Ela se tornou uma profissão para mim quando eu comecei a postar, por exemplo, comprei alguma coisa da internet que eu achei válido compartilhar com as pessoas. Achei que o preço estava legal, a qualidade boa. E eu mostrava sem receber nada por isso. Mostrava porque eu queria mostrar. E isso começou a ter um engajamento muito bom. As pessoas perguntavam qual é o site, onde se comprou e tal. E isso começou a me trazer seguidores, começou a trazer, de alguma forma, uma visibilidade. E amigas minhas que tinham lojas ou comércio, comida e tal, elas mandavam para mim e pediam o favor de eu divulgar. E eu fazia sem cobrar nada. E assim, dessa forma, lojas que não me conheciam começaram a perguntar quanto que eu cobraria para fazer. Então daí eu comecei a conversar com pessoas que já trabalhavam com o Instagram, como funcionava esse mercado, porque até então eu não conhecia, não via isso como profissão. E assim eu fui me inteirando do mercado e fazendo o meu preço e a forma de trabalho, eu fui moldando também, ver como seria uma melhor forma de mostrar tudo isso, né? Porque eu acho que tudo tem que ter uma verdade por trás, né? E cada um tem um perfil também, né? Exato, e o que você mostra, você não pode mostrar, por exemplo, uma coisa que você não usaria de forma alguma, uma coisa que você mesmo não compraria. Eu acho que independente que você vá, por exemplo, numa loja que você nunca foi antes, mas você precisa procurar naquela loja uma coisa que você compraria para você. E é isso que faz o teu Instagram crescer. Você mostrar que aquilo ali é uma verdade. Você tem que buscar dentro de cada parceiro seu uma verdade sua. E vender isso para as pessoas de uma forma orgânica. Cada um vai se identificar com isso. Isso é certeiro. E a maternidade da sua pequena veio também para trazer mais mães, mais pessoas, né? Eu acompanhei muito todo o seu processo, você contou que estava grávida, a revelação. E é legal acompanhar isso, né? Uma vitória, né, da pessoa, pessoal, né? E eu acho que isso também traz um conforto para as mães que estão tentando. Elas, tudo que eu vou mostrando, todo o processo, eu até peco muito, porque como eu me entreguei muito nessa gestação, a gente sempre vê falhas, né? Eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter ajudado muito mais se eu fosse mais regrada nas minhas publicações. Só que você é mãe, né, amiga? Você sabe. Não tem que ser perfeito. A gente chega um momento que tu quer fazer as coisas, mas não é bem assim. Mas então, acho que não deve sacrificar tanto, né? Exato. Eu vejo as pessoas, às vezes, sacrificando a vida, sacrificando o dia a dia em prol de alguma coisa e nenhum tipo de trabalho vale a pena. Não vale a pena. Não só na internet, né? Não. Então, eu acho que é um cuidado que a gente realmente tem que ter, né? Os limites. Mas também que só vem com o tempo, né? Só. A gente só consegue limitar com o tempo. No começo a gente quer fazer tudo. Fazer o mundo, tudo legal, divertido e quer
sobressair, né? Então, vou fazer umas perguntinhas para a Márcia. Olha lá, uma qualidade da Márcia. Uma qualidade? Eu acho que eu sou amorosa. Para as pessoas que são próximas de mim, eu gosto de transmitir amor, sabe? Bom demais. Então, já que a gente foi de defeito, eu quero saber o defeito também. Ai, meu Deus, teimosa. Extremamente teimosa. Tem um lá em casa, você é filho? Sou muito teimosa. Muito. Mas faz parte também do perfil, né? Faz parte. Ai, meu Deus. Um sonho da Márcia. Um sonho, conhecer o mundo com minha família. Levar a família, criar essas memórias, sabe? Com a família. Meu sonho. E tem um lugar do mundo que você gostou mais, que você conheceu? Amiga, tô pra conhecer. Eu quero muito, muito, muito levar o primeiro assim, momento de família que eu quero é levar meus filhos pra Disney. Eu quero fazer esse momento com a minha família, assim, como um pontapé inicial. Mas tem que esperar um pouquinho, viu? Porque agora ele é muito pequenininho, dá muito trabalho. O Alexandre eu tinha pensado nisso. A gente tinha feito alguns projetos e eu sempre pensava, não, ele é muito pequeno ainda, porque daí não vai nos brinquedos. E agora eu tô com uma criança de quase 8 anos e uma recém-nascida. Então agora a gente vai ter que estudar como que a gente vai fazer. Eu tive que pensar notado, né? Então assim, a Isadora queria ir, mas eu tinha levado ela com 1 ano e 11 meses e menina. Trabalho. Então tem que pensar mesmo. E tem algum sonho aí na sua vida, Márcia? Sonho? Eu tenho. Eu quero ver os meus filhos construindo família. E eu quero estar bem para viver junto com eles, sabe? Isso. Eu quero cuidar da minha saúde para eu poder viver tudo isso. E eu quero meus filhos próximos. Eu quero famílias próximas, sabe? Eu quero levar o meu filho pro altar se ele decidir casar. A Laura, eu quero estar esperando ela ali. Eu quero estar junto com ela no nascimento dos filhos. Sabe? Todos esses momentos, família. Eu quero também ser aquela avó babona. Eu falo, eu quero o dia do neto em casa. Eu quero. Tomara que a gente viva para isso, né? A gente cuida da saúde para isso. Depois que a gente é mãe, a gente pensa nisso, né? Muito. Cuidar da saúde para viver esses momentos dos filhos. Márcia, querida, muito obrigada. Obrigada a você, adorei. Por estar aqui comigo, para conversar um pouquinho sobre a sua história. Saiba que você inspira muito, é um prazer enorme ter você aqui como minha amiga. Muito obrigada. Obrigada. Imagina.